Eu quero falar hoje sobre reconhecendo o que Deus está fazendo no meio da nossa igreja. Eu quero que você compreenda, queridos, que não é somente um evento, não foram somente eventos, conferências, ou um seminário, ou cultos que Deus está fazendo conosco. Não é só uma atividade. Há um despertamento do Senhor nas igrejas, e eu posso dizer para você que isso inclui a nossa igreja. Existem estudiosos, teólogos, pessoas que têm pesquisado a respeito de avivamentos, e uma das coisas que eles têm mais falado nesses últimos tempos é que do Brasil surgirá um avivamento para o mundo. Mas o que é mais interessante e mais impactante, que não é somente do Brasil, mas existe uma corrente de pensadores, inclusive alguns pastores, se mudando, porque há alguns que falam que têm entendido de Deus, que esse avivamento vai partir do Nordeste para o Brasil e do Brasil para o mundo. Meu irmão, eu não sei se isso está certo ou não, mas eu sei que eu darei a minha contribuição nisso. Para mim, o mais importante não é de onde ele virá especificamente. Para mim, o mais importante é eu não quero perder essa oportunidade. E eu, como pastor, não quero que a igreja que eu pastoreio perca essa oportunidade. Não, ao contrário. Eu quero que todos nós estejamos, de fato, sendo cheios do Espírito Santo. Porque essa é uma promessa de Deus. Esse é um ensino da palavra. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E esse final de semana foi só mais um final de semana para que a gente pudesse compreender com mais clareza isso. Então o que Deus está fazendo aqui no nosso meio? Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. E diz assim a palavra: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Se você está tendo visão, você é jovem. Se você está sonhando, você é velho. Não é bem assim. Mas o que a Bíblia está dizendo é que há uma profecia no Antigo Testamento que iria se cumprir no Novo Testamento, e que essa profecia dita pelo profeta Joel no Antigo Testamento, que se cumpriria no Novo Testamento, continuaria sendo, ou seja, o Espírito Santo continuaria atuando através do povo de Deus. Então vamos lá para o livro de Atos, capítulo 2, Atos 2, versículo 14 em diante. Atos 2, do 14 em diante. E diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as minhas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer
porque entendemos que não há uma fonte mais confiável do que a Tua palavra. A Tua palavra é aquela que nos guiará durante essas quartas e todos os dias que estaremos ministrando a Tua palavra aqui. Que ela seja como uma boa semente lançada e que os nossos corações recebam essa palavra como uma boa terra. Para que essa semente, ao ser lançada, ela possa germinar, crescer, frutificar, multiplicar esse fruto na vida de outras pessoas. Eu te peço isso, eu te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A Bíblia está cheia de profecias. Profecias que eram ditas lá no Antigo Testamento, que se cumpriam no Novo Testamento. A mais importante delas é quando Jesus ele é anunciado centenas de anos antes do seu nascimento. E é predito tudo o que aconteceria com Jesus, inclusive a perseguição que ele sofreria mesmo quando criança. Mas a Bíblia também fala de uma outra pessoa que o Senhor enviaria, e essa pessoa é o Espírito Santo. E uma coisa que a gente viu no seminário, que a gente tem ensinado aqui, que o Espírito Santo é uma pessoa que nós devemos intencionalmente desenvolver um relacionamento com ela. Eu digo para vocês, queridos, que durante mas uma parte significativa da minha caminhada cristã, eu não ouvia sobre relacionamento com o Espírito Santo. Eu simplesmente entendia que o Espírito Santo era uma pessoa que habitava na gente e era como que a coisa fosse automática. Ele é que nos conduziria e isso seria automático. E eu tenho percebido que não. Que é necessário desenvolvermos uma relação com Ele, porque se é uma pessoa, assim como nós temos uma relação com Cristo, assim como nós temos uma relação com Deus, nós também devemos continuar mantendo esse relacionamento com o Espírito Santo. E queridos, eu creio de fato que o Espírito Santo está se movendo de maneira sobrenatural na nossa igreja. Eu não estou dizendo que Ele não age no natural, Ele age no natural e a gente experimenta muito disso, mas eu quero dizer para você que há também um mover sobrenatural do Espírito Santo na minha vida e na vida de muitas pessoas que têm buscado. Temos visto, queridos, mais intencionalmente nesses últimos dias, dons espirituais, dos mais diversos, mas dons daqueles que a gente nem, como é que eu posso dizer assim, a gente nem ensinava, nem falava sobre isso. Não que não acreditássemos, mas é como se eles não fossem tão necessários, mas temos entendido a necessidade de todos os dons, visões, sonhos. Um avivamento espiritual tem acontecido no decorrer de todos esses anos, mas especialmente nesse último tempo. Quando o Senhor colocou no meu coração o tema desse ano a respeito de consolidarmos algumas coisas, e a gente tem buscado consolidar algumas coisas, mas eu jamais imaginaria que uma das coisas que Ele queria que nós consolidássemos, não que Ele não quisesse, Ele sempre quis, mas que isso tivesse a ver com esse ano, era a consolidação de uma relação profunda com o Espírito Santo. Que isso não pode ficar mais no campo da dúvida. Será? Não, isso tem que entrar no campo da prática, da intencionalidade. Não é será que eu posso ter uma relação com o Espírito Santo, mas é eu terei um relacionamento. Eu buscarei, eu procurarei intencionalmente isso. Mas como igreja, queridos, é essencial reconhecer esse mover, entendendo o que Deus está fazendo e como devemos responder a isso de uma maneira bíblica e reverente. Como nós podemos entender o que a Bíblia fala sobre isso e como nós podemos responder de uma maneira como o apóstolo Paulo nos ensina, com ordem e decência. Porque é uma das coisas que o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, capítulo 14. A partir desse estudo sobre reconhecer o que Deus está fazendo aqui no nosso meio e naturalmente na vida e na existência de outras igrejas, a primeira coisa é olhar para a palavra e ver se o que está acontecendo está na Bíblia. Atos capítulo 2, do 17 ao 18, fala que o Espírito Santo,
ele veio e ele foi derramado como uma promessa, como uma profecia vinda do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Aí ele diz assim, ó, os meus filhos, as minhas filhas profetizarão. Os jovens, eles vão ter visões, os velhos vão ter sonhos. E queridos, tudo isso relacionado com a vontade de Deus para a sua igreja. Não são direções pessoais, são direções do Espírito Santo de Deus para a igreja dele. Sobre os meus servos, as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. O mover do Espírito Santo é uma promessa de Deus para a igreja. O Senhor está dizendo que nos últimos dias faria isso. Ele começou a fazer isso lá no livro de Atos, ele continua fazendo. Queridos, quantos sinais nós não temos visto? Sinalização de últimos dias, dos últimos tempos. Vários estudiosos, teólogos, pastores, pessoas de muito conhecimento têm dito que eles creem em um último avivamento. Em Atos 2, Pedro está citando Joel para explicar o que estava acontecendo naquela festa de Pentecostes. A Bíblia diz que eles estavam ali e as pessoas dizendo assim, são embriagados, estão embriagados. Eu já trabalhei, queridos, 4 anos em um bar. E eu vi muitas pessoas, de fato, embriagadas. Pessoas que saíam arrastadas. Pessoas que não conseguiam ficar em pé. Pessoas que falavam e ninguém entendia nada. A Bíblia diz que haviam pessoas que estavam vendo essa manifestação do Espírito na vida dos apóstolos, estavam dizendo assim, eles estão embriagados. O que eu quero dizer para você, queridos, é que não quer dizer que o Espírito Santo só se manifesta dessa maneira, mas ele se manifesta da maneira que ele quer, a tal ponto de quem não entende a palavra achar que o que está acontecendo é obra da carne. O mesmo Espírito que foi derramado sobre os discípulos no início da igreja está sendo derramado hoje, cumprindo a promessa de Deus nesses últimos dias. Creia nisso. Talvez você esteja de um outro lado, como essas pessoas estiveram, sem compreender o que estava acontecendo. Queridos, eu quero dizer para você que um dia eu também estive fortemente desse lado. Um dia eu estive fortemente desse lado porque eu tinha apenas a compreensão do texto, mas não conseguia imaginar esse texto na prática. Mas o Senhor foi trazendo luz, foi me orientando, pessoas, instrumentos de Deus foram me orientando, estudos foram sendo feitos, e Deus ele foi, de fato, destravando o meu coração. E eu quero dizer para você, querido, que se você permitir, você vai ver e crer fundamentado na palavra. Hoje eu olho para o que Deus tem feito aqui, em tantas outras igrejas, eu digo assim, meu Deus, isso é um mover do Espírito Santo, como também, e a gente vai ver sobre discernir sobre essas coisas, assim como tem pessoas que são movidas pela carne, há pessoas que de fato estão sendo movidas pelo Espírito, e que às vezes a gente não tem explicação, humanamente falando, como é que isso acontece, mas o Espírito Santo já falava isso, através da palavra, e graças a Deus, pelo escritor, especialmente por colocar esse detalhe. Ele poderia ter suprimido esse detalhe, não ter colocado que as pessoas estariam como que embriagadas. Ele poderia ter suprimido, porque talvez isso não pegasse bem para a história da igreja. Você gostaria que em um momento da sua vida citasse assim, fulano estava de um jeito, parecia que estava embriagada? Eu não gostaria que isso estivesse na minha biografia. Mas por que isso está na palavra? Porque de fato o Espírito Santo já sabia sobre muitas coisas que aconteceriam e que as pessoas precisariam olhar na palavra exatamente o que estava sendo dito, ou o que de fato aconteceram. Então, se essas coisas aconteceram com a igreja primitiva,
homens que estavam ali seguindo Jesus de perto, seus discípulos, homens que assumiram o apostolado, que estavam vivendo essa experiência. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei se você quer, mas eu quero. E eu não somente quero, eu quero que a minha igreja experimente, eu quero que minha família experimente. Lembre-se de que as coisas parecem que são estranhas, mas que parece que estão fora do comum. Mas escute uma coisa, só parece, queridos, mas isso é um cumprimento dessa promessa. Você não acha lindo ver o cumprimento de uma promessa de Deus na nossa igreja? O cumprimento da promessa de Deus na nossa família? Porque quando eu olho para a palavra, eu só consigo ver Deus agindo. Queridos, reconheça que esse mover é uma obra soberana do Espírito Santo para glorificar Jesus e edificar a nossa igreja, fortalecer a nossa igreja, trazer mais poder para a nossa igreja. E quando eu falo poder, não o poder do mundo, é um poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Então, o Espírito Santo, é claro, a Bíblia já fala sobre isso. Então olha, lê, faz igual o apóstolo Paulo, deixe as escamas caírem dos seus olhos, e diga, leia o texto e diga assim: Espírito Santo, fala comigo, é isso mesmo? Porque não tem ninguém melhor do que Ele para te esclarecer pessoalmente. Segundo ponto é entender o propósito desse derramamento. Existe um propósito quando Deus faz alguma coisa. Deus não simplesmente assim, eu vou derramar o Espírito Santo, e quando eu falo, não que nós não tivéssemos, talvez você tenha na cabeça assim, sim, mas eu já tenho o Espírito Santo, eu também. Mas a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Isso tem a ver com a continuidade, enchei-vos. Se fosse só para ter o Espírito Santo, a Bíblia não falaria sobre isso. Mas enchei-vos desse Espírito. 1 Coríntios capítulo 7, capítulo 12, versículo 7. O texto diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? Ao bem comum. O Espírito Santo não é derramado sobre nós não nos enchemos do Espírito Santo somente para o pessoal, para que eu possa me sentir mais poderoso, para que eu possa me sentir mais espiritual do que a outra pessoa. Não, o Espírito Santo ele é derramado para o bem comum, ou seja, para que todos possam usufruir de um tempo precioso em suas vidas. O derramamento do Espírito Santo não é um evento isolado, ele não se limita a um final de semana, a um culto, mas ele tem um propósito, claro, e o propósito, queridos, é edificar o corpo de Cristo. Se o que está acontecendo não edificar essa igreja, não é de Deus. Mas se o que está acontecendo é edificar essa igreja, queridos, não tenha dúvida. Os dons espirituais, as visões, as manifestações são dadas para esse bem comum da igreja e tem um propósito muito claro: glorificar a Deus. Se o que Deus está fazendo não glorifica o nome dEle, querido, duvide. Mas o grande problema nosso, às vezes, é julgar e nem orar, como eu já fiz muitas vezes. Eu já compartilhei para vocês. Eu olhava para uma pessoa de uma igreja renovada, ou de uma igreja pentecostal, e eu ficava com pena dessas pessoas, como se fosse assim: coitados, eles não sabem ler a Bíblia direito, são todo um povo cheio de emoção. Eles precisam de ajuda.
Eu não estou dizendo que eles tinham toda a palavra, eles tinham toda a verdade. Eu quero dizer para você, queridos, que eu estava enganado com relação a muitas coisas que eu julgava lá atrás. E não somente julgava, mas eu me colocava numa posição divina, não somente de julgar, mas de condenar. E eu sei que, graças a Deus, o Senhor já me perdoou. Queridos, existem algumas coisas que acontecem exatamente com esse propósito desse derramamento do Espírito Santo. A primeira coisa, como eu falei, é edificação. No livro de 1 Coríntios 14, 3, nos ensina que as manifestações do Espírito devem trazer encorajamento, devem trazer consolo, fortalecimento para a igreja. É Bíblia. O Senhor está dizendo que essa manifestação do Espírito vai fortalecer a igreja. Essa manifestação do Espírito Santo de Deus em nós vai nos dar mais coragem, vai nos dar mais ousadia. Olhe para a vida dos discípulos antes do Atos 2 e veja a vida dos discípulos depois de Atos 2. Olhe para a vida de Pedro antes de Atos 2 e veja a vida de Pedro depois de Atos 2. Veja a igreja, veja a coragem, quando o Senhor fala para os discípulos que vocês farão coisas ainda maiores. Não era dos discípulos, mas era do Espírito Santo de Deus através dos discípulos. Essa igreja, ela passou por uma fortíssima perseguições e morte, mas a igreja não parava. Por quê? Porque eles estavam encorajados por uma coragem pessoal? Não, porque eles estavam encorajados por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida deles. A tal ponto de que para eles tanto fazia morrer ou ficar vivo, eles queriam era cumprir a vontade de Deus. A igreja estava fortalecida, estava edificada. Um outro propósito, um outro ponto prático dessa igreja é que essa igreja, ela começou a compartilhar do amor de Deus de uma maneira, eu vou até usar essa expressão, descontrolada, ou seja, de uma maneira que não era necessário ter um programa para isso. As pessoas naturalmente falavam e pregavam, e a Bíblia diz em Atos 2 que a cada dia o Senhor ia acrescentando pessoas que iam se salvando, porque a igreja ia cair na graça do povo. Meu irmão, nós estamos falando de uma igreja perseguida. Quem está no poder fala mal. Roma falava mal, os sacerdotes falavam mal, os fariseus falavam mal. Quem estava na elite religiosa falava mal da igreja. Mas por que essa igreja caía na graça do povo? Só tem uma explicação: porque o Espírito Santo de Deus fazia isso. Eles não conseguiam encontrar nada, absolutamente nada, que pudesse acusar essas pessoas na igreja, a não ser de uma desobediência no sentido de pregar o evangelho quando eles eram proibidos de fazer isso. Pedro mesmo fala assim: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Vocês querem me calar, mas eu não posso parar. Eu não posso fechar minha boca. Então, o evangelismo começou a crescer de uma maneira impressionante. Atos 2, Pedro começa a explicar o que estava acontecendo ali, e a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Isso é obra de Pedro ou isso é obra do Espírito? Do Espírito Santo, meu irmão. A Bíblia diz que depois disso, uma pessoa, Ananias e Safira, estavam ali mentindo dentro da igreja. Estavam agindo de má fé, dizendo que tinha dado uma oferta, tinha dado tudo, e estavam mentindo. Pedro, usado pelo Espírito Santo, questiona eles. A Bíblia diz que por eles continuarem na mentira, eles morreram de uma maneira fulminante. Por que isso aconteceu? Porque a igreja precisava continuar avançando e sendo edificada. Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quem está fingindo, a máscara vai cair. Quem mente, quem está criando uma coisa, eu vou nessa leva também. Se você está fazendo isso, querido, peça misericórdia a Deus, porque você não precisa fingir uma coisa que está a teu acesso. Não precisa. Uma outra coisa era a comunhão dessa igreja.
O mover do Espírito Santo nos une como corpo de Cristo, superando divisões e trazendo harmonia. Nós somos capazes de muitas vezes divergirmos em determinadas coisas, mas estamos unidos em um propósito. Então, o propósito desse derramar do Espírito Santo, desse avivamento, é fazer com que a igreja viva em uma plena comunhão. Atos 2, no finalzinho, diz que eles tinham tudo em comum. Eu tenho certeza, queridos, que essa ação do Espírito Santo vai fazer com que eu e você nos tornemos pessoas mais sensíveis aos mais pobres. Nos tornemos mais sensíveis aos que estão distantes da graça e da misericórdia de Deus. Eu tenho certeza que esse mover do Espírito Santo vai nos levar a sermos mais sensíveis à leitura da palavra, à adoração, à cooperação, ao servir a Deus. E tudo isso serve para quê? Para a edificação dessa igreja, do corpo de Cristo. E certamente Deus nos usará para levarmos essa palavra, para edificarmos outras igrejas, como foi dito aqui no seminário, nessa região. Você ouviu isso? Há quanto tempo nós temos falado sobre isso? Há quanto tempo Deus tem nos esclarecido a esse respeito, que Serra Talhada é pequena para a ação de Deus através dessa igreja. Quanto tempo a gente tem ouvido isso, queridos? Eu digo a você, isso não foi criado por mim, mas isso é um direcionamento de Deus para essa igreja, para a sua vida. Talvez você está muito acostumadinho, ou está muito tranquilo aqui na sua igreja, mas de repente esse mover foi um mover de Deus dizendo para você: se prepare porque eu vou levar você para um outro lugar. Se prepare porque eu vou levar você para assumir determinada função na igreja. Se prepare para que você possa liderar uma célula, para que você possa pastorear alguém, e assim não sei. Mas se esse enchimento do Espírito Santo não te levar a mudar para melhor, meu querido, desculpe, é só emoção, não é Espírito Santo. Mas se isso mudar dentro de você, a tal ponto que a sua prática, a sua vida mude, não tenha dúvida que de fato o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida, através da sua vida. Agora isso é muito bom. É bom entender que há uma promessa. É bom entender que há um propósito nisso. Mas existe uma terceira coisa. Precisamos ter um discernimento. Discernir o movimento do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Discernir, queridos, é entender. Pastor, você quer que eu entenda o Espírito Santo? Não na totalidade, mas a partir da palavra. É olhar para a palavra e dizer assim: vem cá, isso está acontecendo, está na palavra? Isso que está acontecendo na Bíblia fala sobre isso? Porque uma das características desse mover do Espírito Santo é que ele não vai contradizer a palavra de Deus. Ele não vai contrariar essa palavra. Ele vai estar alinhado desde Atos dos Apóstolos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao 21, já começa dando um chute: não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Uma das coisas que a gente entendeu a respeito de profecias aqui, por muitas coisas a gente vai ver uma boa parte dela nessas quartas, mas uma coisa foi que quando a gente está aprendendo, e Deus vai, quando eu falo aprendendo assim, Deus está nos direcionando, a pergunta que a gente faz é, a gente traz uma palavra assim: isso faz sentido para você? Por exemplo, a pastora falou uma coisa aqui a respeito de reconciliação. Falou: pastor, isso aqui faz sentido para você como igreja? Eu falei: não, como igreja eu não estou conseguindo perceber. Aqui nessa igreja, reconciliação, não estou conseguindo perceber. Não faz sentido. Aí ela foi e voltou assim: isso tem a ver com a história da igreja? Eu falei: é verdade. Eu acho que nenhuma igreja aqui em Serra Talhada se dividiu mais que a primeira. A igreja Emanuel é fruto de uma divisão da primeira. A igreja Manancial é fruto de uma divisão da primeira.
A igreja missionária é fruto de uma divisão da primeira igreja. E quando ela falou isso, fez sentido. Deus falou o coração dela. E quando ela compartilhou, tivemos a oportunidade de fazermos um ato aqui abençoador. Queridos, o Espírito Santo de Deus, quando ele é derramado, ele tem um propósito. Mas a gente não pode desprezar a ponto de apagar. O texto nos ensina: não apague o Espírito Santo. Não queira neutralizar. Porque o mais prejudicado será eu. Quantas vezes eu fiz isso a partir da minha vida? Eu quero dizer para você, queridos, que nem todo movimento que parece espiritual vem de Deus, não. É por isso que é importante discernirmos. A Bíblia nos chama a entender, a discernir o que é do Espírito Santo. E a gente faz isso como? Testando isso à luz das Escrituras, olhando para a Bíblia e dizendo assim: cara, isso aqui está na palavra? O discernimento, queridos, ele é essencial para que a igreja permaneça no centro da vontade de Deus. E se a gente não discernir bem, a gente pode descambar por algo que não é divino e traz confusão. Mas o que é divino traz edificação, traz evangelismo, traz unidade, traz comunhão. Eu separei aqui pelo menos quatro pontos para que a gente possa discernir sinais de um verdadeiro mover do Espírito Santo. O primeiríssimo deles é exaltar a Cristo. Se o que eu faço, se o que eu vivo, se o que eu expresso não exalta a Cristo, está tudo errado. O Espírito Santo sempre glorifica Jesus e não promove o homem. Quando nós queremos nos promover, isso é uma prova claríssima de que não é do Espírito Santo. Eu posso até começar sendo movido pelo Espírito Santo e na caminhada eu agora não quero mais que os aplausos sejam para o Senhor. Eu quero que os aplausos agora sejam para mim. E aí é que eu descambo. Então, eu entendo que, e a Bíblia nos ensina que o propósito principal é apontar para Jesus. É que essa ação do Espírito Santo vai exaltar Jesus. E aquilo que a própria palavra nos ensina é que Ele cresça. E o que acontece com a gente? Que a gente diminua. João 16,14 diz: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A segunda coisa que eu tenho repetido, para discernir, isso tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia. A gente viu isso ou não viu no nosso seminário? Vimos. A gente tomou cada susto, claro. Mas quando a gente olhava assim, sempre esteve na palavra. A gente, talvez, não vou dizer a gente, porque algumas coisas assim mas muita coisa a gente nunca percebeu de fato que ali estava desta maneira. Uma outra coisa é produção de frutos espirituais. O verdadeiro mover do Espírito Santo traz frutos do Espírito, que é o amor, que é a paz, que é o domínio próprio, que é a longanimidade, que é a benignidade e todos os frutos do Espírito. Você vai ver uma igreja mais amorosa, você vai ver uma igreja mais com maior domínio próprio, você vai ver a igreja vivendo em uma paz que excede todo entendimento. Você vai ver isso de uma maneira mais evidente. Agora não espere ver isso, como quando eu falo não espere assim, não espere que os outros façam, comece a partir de você, a começar em mim, a começar em você, que nós possamos expressar esses frutos do Espírito Santo. Se você é um homem ou uma mulher que está se enchendo do Espírito Santo, uma das evidências são os frutos.
E por último, como eu falei, a edificação da igreja. O mover do Espírito não causa confusão, mas tem um propósito de edificar e unir o corpo de Cristo. Então, o Ministério de Ação Social vai estar mais unido, o Ministério do Louvor vai estar mais unido, o Ministério de Oração vai estar mais unido, o Ministério Kids vai estar mais unido, o Ministério de Mídia vai estar mais unido, todos os ministérios estarão mais unidos aqui. Atmosfera e todos eles. Por quê? Porque é o mover do Espírito Santo de Deus em nós. Eu quero te encorajar a valorizar as manifestações do Espírito, mas também a testá-las com discernimento. Olhe e compare com a palavra. Um dia eu vi um homem, falava assim, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, Mateus, tem algum Mateus aqui? Aí o cara levantava, 3 mãos levantava a mão, né? Aí fala assim, mas o que eu estou falando é um Mateus que mora lá na ABB. O que eu estou falando é um Mateus que mora lá na ABB e que é assim, tem tal idade. Eu quero falar com o Mateus. E ele ia falando assim, meu Deus, que homem espiritual. Depois sabe o que descobriram? Antes de ir para a igreja, ele pesquisava no Facebook da igreja os membros da igreja. Tu acredita num negócio desse? Aí teve um dia que ele foi falar lá o nome de uma rua, alguma coisa assim, e ele não sabia pronunciar direito. Depois descobriram. Que vergonha. Porque, queridos, aquilo que não é do Espírito, a máscara cai, vem à tona. Então, se você olhar para a palavra, vai ser mais uma evidência de o que está acontecendo realmente esse mover. Então quero te encorajar a valorizar essa manifestação. Ore por sabedoria para discernir o que é realmente do Espírito e rejeitar o que não vem de Deus. A sua oração tem que ser assim: Senhor, o que for do teu Espírito eu quero receber, mas o que não for eu rejeito em nome de Jesus. E eu também. Essa é a oração que eu faço também como pastor dessa igreja. Senhor, o que o teu Santo Espírito quiser fazer na nossa igreja, eu recebo, eu aceito, eu contribuo, eu coopero, mas o que não for, eu rejeito. E não somente rejeito, eu não compactuo, eu não me uno a isso. Então, entenda isso, queridos, que é preciso ter discernimento. Há uma promessa, há um propósito, mas a igreja tem que discernir, sabe por quê? Porque o inimigo certamente vai querer colocar situações de confusão. Mas uma outra coisa que nós precisamos fazer, depois de entender essa promessa, depois de entender esse propósito, depois de discernir, ou seja, eu já vi que é bíblico, é uma promessa, eu já vi que tem um propósito, a Bíblia nos ensina, eu já discerni, eu vi que é de Deus, o que eu faço agora, pastor? Eu já entendi. Responda a esse mover. Responda a esse mover do Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: não lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Volta aí, eu li outra versão aqui. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Eu compartilhei no grupo da igreja uma mensagem da pastora Diomara sobre o zelo do Senhor. Alguém conseguiu assistir? Apanhou pouco ou muito? Irmão, toda vez que eu assisto eu levo uma lapada. Eu assisti a primeira vez, e que surra. Eu disse, não vou assistir de novo. Para eu entender, foi outra surra que eu levei. Eu estou até com medo de assistir a terceira vez. Que palavra! Que palavra! Uma vez que reconhecemos esse mover do Espírito Santo, nós precisamos dar uma resposta, e a nossa resposta deve ser cheia de gratidão, de obediência e de zelo. Meu irmão, Deus está movendo, o Espírito Santo está movendo, eu vou ficar só olhando de braço cruzado? Eu já entendi que é de Deus, eu já entendi que é bíblico, eu já fiz o discernimento, e foi uma das coisas que eu fiz, queridos,
para que eu pudesse me abrir, foi discernir. Eu olhava para as pessoas sérias, pessoas que estudam a palavra, pessoas que têm um relacionamento profundo com Deus, e eu olhava assim: não é possível que essa pessoa esteja mentindo. E a partir daí eu comecei a estudar, e eu comecei a ver pessoas que pensavam diferente, porque o que eu pensava era assim: não, é desse jeito, e eu nem me abria para olhar o outro lado. Eu estava tão certo com minhas convicções que eu achava assim: eu não preciso estudar outra coisa, eu não preciso pensar outra coisa, porque o que eu já penso já é certo. E eu esqueci de uma frase que o meu examinador, no dia do meu concílio para o Ministério Pastoral, ele falou para mim: Mauro, algumas vezes você vai ter que escrever a sua percepção teológica de lápis, porque às vezes você vai precisar apagar e refazê-la. Não que eu esteja errado, mas porque aquela percepção agora deu uma amadurecida. Devemos evitar, queridos, 2 erros gravíssimos. Primeiro, apagar o espírito com incredulidade ou excesso de controle. E aí uma das coisas que eu experimentei nesse seminário foi, eu falava assim: Senhor, eu quero que o Senhor tenha um controle, que o Senhor tenha um controle. Quer mesmo? Você quer que eu tenha um controle? Então eu vou ter o controle. Quando foi na sexta-feira que começou o culto aqui, eu falei para o pastor Paulo, pastor Diomário, eu falei assim: pastor, eu estou entregando aqui a igreja nas mãos de vocês, e domingo eu pego. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles conduziram tudo, louvor, tal, aquela coisa toda. E eu falei: domingo eu pego, estamos aqui para servir a vocês, em todas as áreas. Está pensando de quê? A gente vai servir a vocês. E de fato, e não somente, Deus não somente diz assim: olha, não está nas mãos da igreja, na verdade está nas minhas mãos. O Espírito Santo diz: está nas minhas mãos. Queridos, se fosse no meu controle, algumas coisas não aconteceriam. Se fosse na minha caneta, não ia acontecer. Mas às vezes o Espírito Santo diz exatamente: ele precisa tomar o controle de algumas coisas da nossa mão, se a gente permitir. E quando a gente permite, queridos, ele faz melhor e maior do que as nossas expectativas. Eu quero dizer para você que não erre querendo apagar o espírito com incredulidade ou com excesso de controle. Mas tem uma outra coisa que a gente não pode errar: com imaturidade e com desordem. Porque Deus não é um Deus de confusão. Então, nem apagar, nem descambar para a desordem. E aí o apóstolo Paulo é muito claro a esse respeito. Quando ele começa a ordenar dentro da igreja, por exemplo, falar em línguas. Porque eu imagino quando a pessoa recebe, e ela fica tão feliz, ela fica tão animada, e ela quer falar com todo mundo, e ela quer falar toda hora, e aquela coisa toda. E eu entendo isso, meu irmão. Você já ganhou uma coisa muito preciosa. Quando a gente ganha, a gente quer mostrar para todo mundo. Imagine um presente espiritual. Isso é só uma área. Então alguém precisa chegar e dizer assim: olha, vem cá, vamos colocar. Eu não estou dizendo que você não fale. A Bíblia diz, né, que a gente não pode dizer que a pessoa não fale, mas a gente tem que dizer assim: olha, tem uma ordem. Na igreja de Coríntio, ele estabeleceu ali uma ordem. Tem que ter intérprete. E por que ele fez isso? Porque se ele não fizesse assim, ele ia deixar que as pessoas se tornassem imaturas. E Deus nos dá os dons para servir, para glorificá-lo, mas também para que possamos crescer e amadurecer nesse dom. Então, nós precisamos, queridos, de fato, responder esse mover. E como nós podemos responder esse mover do Espírito Santo? A primeira coisa foi a primeira lapada que eu levei: com humildade. Eu olhava assim e dizia assim: cara, eu estudei, eu tenho fundamento, eu tenho base aqui. Como se eu tivesse a verdade absoluta. E tantas coisas mudam. Por exemplo, não na área espiritual, mas por exemplo, às vezes você não é pai nem mãe. Assim,
quando eu tiver um filho, meu filho nunca vai fazer isso. Isso já aconteceu com você? Não, meu filho nunca vai fazer isso. Se fosse com fosse meu filho, seria desse jeito. Aí o menino vem, a menina vem. Aí a pessoa fala assim: rapaz, eu nunca imaginei que eu tivesse esse problema, que eu fosse ter essa dificuldade. Estou falando de uma situação corriqueira, mas estou falando também, às vezes, de coisas, queridos, que a gente se trava de uma maneira, a gente fica no nosso mundinho, como se nós fôssemos os escolhidos de Deus, como se Deus olhasse lá do céu e dissesse assim: só a primeira igreja batista é a igreja certa, nenhuma outra é. As pessoas que pensam assim são as seitas. As seitas são as que pensam que somente elas têm a verdade. A verdade não está em uma instituição, a verdade está na palavra. Então, com humildade, lembre-se de que tudo que vem de Deus é para a sua glória. Se não for para a glória de Deus, então nem comece, nem faça. Uma outra coisa que a gente precisa compreender com relação a responder, se mover, é com reverência. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, eu quero ler esse texto com vocês. Diz: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, queridos, eu não quero ninguém dando cadeirada em ninguém aqui, empurrando ninguém. Está cheio do Espírito Santo, cai bem. Não quero ninguém empurrando. A pastora Delmara disse que fica olhando às vezes tem alguém empurrando, forçando, constrangendo a pessoa. Não, a gente vai viver encorajando as pessoas, respeitando. Paulo estava orientando a igreja sobre isso. Ele fala no versículo 39, volta só um versículo aí, por favor. 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, busquem com o quê? Dedicação. Tem que ter uma intencionalidade. Ou seja, busque com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas. Ou seja, faça isso, mas não faça de qualquer jeito. Aliás, não busque de qualquer jeito. Se eu não devo buscar de qualquer jeito, eu não devo exercer esse dom de qualquer jeito. Eu já sei várias palavras, e você? Você começou com quantas? Com uma? Eu já comecei com 5 aqui. Queridos, escute uma coisa, não é para a gente. Porque quando a gente vê na palavra a manifestação de Deus, há um quebrantamento das pessoas. Há um peso da glória de Deus, há um mover do Espírito Santo que de fato nos impulsiona a nos curvarmos diante dele. Exercer um dom dado por Deus é um privilégio que não tem preço. Então, eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter reverência, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que compreender também a maturidade do meu irmão, da minha irmã. Mas a Bíblia me ensina a estar em prontidão, esteja disposto a ser usado por Deus para abençoar outras vidas. A gente estava aqui em um momento, das pessoas estavam orando, buscando a Deus, e eu falei com uma pessoa assim, bati nele assim, falando: agora levanta agora e vou orar pelos teus irmãos. E ele levantou parecendo um soldado, levantou e foi orar pelos outros lá, e abraçar, e foi um momento poderoso. E por último, queridos, eu falei que a Bíblia trouxe uma promessa do Espírito Santo. Eu
falei que essa promessa, ela tem um propósito. Eu falei que esse propósito, nós temos que discernir o que está acontecendo. Eu falei sobre respondermos a isso. Mas tem uma última coisa que é importantíssima: cultivar esse ambiente para o mover do Espírito Santo. Por que eu estou falando de cultivar, queridos? Porque se nós não cultivarmos, isso é igual uma relação com outra pessoa. Se eu não cultivar um relacionamento com outra pessoa, esse relacionamento vai esfriar. Se eu não cultivar uma plantinha, por exemplo, ela vai morrer. Então eu preciso continuar constantemente esse ambiente para promover esse mover do Espírito Santo, esse fluir do Espírito Santo aqui no nosso meio. E o grande problema, queridos, é achar que isso só vai acontecer na igreja. Quando eu falo na igreja, assim, nessa estrutura aqui, não. Eu quero dizer que esse mesmo mover, ele acontece na sua casa, no seu quarto, claro, que com mais pessoas fica um negócio mais gostoso, né? Mas isso acontece porque se eu depender de uma estrutura para que o Espírito Santo de Deus mova a minha vida, fale, me enche, eu estou muito limitado. Atos capítulo 4, versículo 31, diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam, reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vou fazer um teste aqui, segura as cadeiras. Não é assim. Não houve uma oração dizendo assim: Senhor, que esse lugar trema. Não. Mas a presença do Espírito Santo de Deus foi tão poderosa nesse lugar, nesse ambiente, que houve um mover do chão, um tremor no chão. Aí talvez você diga assim: pastor, eu só creio se quando eu orar tremer. Eu vou te recomendar, querido, não ora na tua casa, nem aqui na igreja, porque pode ser que as paredes possam não resistir. Estou brincando, mas às vezes a gente fica colocando Deus à prova com essas coisas. E a gente viu no seminário algumas pessoas que assim: eu não acredito, mas se o senhor fizer, tem que ser no 80, né? 8 ou 80. E aí Deus faz, quando Ele quer. O Espírito Santo, ele opera onde há um ambiente, e esse ambiente ele está sendo preparado com oração, ele está sendo preparado com unidade, com fé, com humildade, com zelo. A igreja tem a responsabilidade, e quando falo igreja, eu falo nós todos, como o corpo de Cristo, temos a responsabilidade de continuamente cultivar esse ambiente para que o Espírito Santo de Deus continue se movendo poderosamente. Ei, queridos, esse não é um privilégio da igreja Zoe ou de alguma. Não, esse é um privilégio da igreja de Cristo. Então, claro que há pessoas que nos inspiram, há pessoas que nos encorajam, há pessoas que a gente olha assim e diz: meu Deus, que presença do Espírito Santo naquela vida, sem dúvida. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se você continuar cultivando, se você continuar buscando, se você continuar servindo, se você continuar preparando esse ambiente para que o Espírito Santo de Deus mova-se na sua vida, lá na frente você vai ser aquela pessoa que vai inspirar outras pessoas para a glória de Deus. A sua família, elas vão entrar na sua casa e vai dizer assim: tem uma coisa diferente aqui. Mas por que é diferente? É diferente porque ela não tem isso na casa dela, porque isso é o comum da sua casa. Esse ambiente é o comum da sua casa, esse lugar que é preparado todos os dias para que o Espírito Santo venha e faça o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Agora, como eu posso criar? Pastor, me dê umas orientações assim, como é que a gente pode criar ambientes assim? Você começa com oração, meu irmão.
tem que começar se dobrando. Momentos de oração, esses momentos são fundamentais para que se mover. Lembra quando a gente recebia a palavra? Depois da palavra, o que a gente recebia? Oração. Havia oração, haviam palavras de Deus para a nossa vida. Pessoas eram usadas, então a gente recebia a palavra, a gente entendia a palavra, a gente era alimentado por aquela palavra, mas depois vinha um grande mover de oração. Esse grande mover de oração era como se a gente estivesse escancarando as portas do nosso coração e da nossa vida, dizendo assim: vem Espírito Santo e faz a tua obra. Uma outra coisa, unidade. Naquele momento estávamos unidos no seu propósito. Nós queríamos mais de Deus, nós queríamos mais do Espírito Santo. Havia uma união, uma unidade aqui. Por mais que de repente houvesse uma outra divergência, porque um dia eu estive desse lado também. Mas queridos, o que vale é: o que é a igreja? A igreja está unida em quê? Então essa unidade, o Espírito age onde há comunhão e unidade. Outra coisa, foco em Jesus. Eu lembro muitas vezes a pastora Delmar falando assim: eita, quantas vezes eu vou ali orar e eu começo pela cruz. Eu começo quebrantando, abrindo meu coração, me arrependendo. E queridos, muitas vezes a nossa oração vai começar, não é dizendo assim: vem Espírito Santo, mas é assim: Senhor Jesus, me perdoe por esse pecado, me perdoe por essa fala de hoje, me perdoe por ter tratado minha esposa assim, meu marido assim, o meu filho assim, me perdoe por ter negligenciado o dom, por não ter tido zelo com a palavra hoje, Senhor, por não ter dado testemunho. Deus não está ali olhando para você chateadão. Deus, Ele quer te encher com o Espírito dEle. Então, de repente um ambiente vai ser um ambiente que você vai preparar de quebrantamento do seu coração, do orgulho. Foco em Jesus, o objetivo principal deve ser exaltar Cristo em tudo que fazemos. Como Cristo vai ser exaltado com isso aqui? É a sua vida que vai direcionar isso. Uma outra coisa, nesse ambiente tem que ter palavra, meu irmão. A gente quer presença, mas a gente precisa da palavra. A gente poderia ter tido um seminário só com movimento, só com oração, só com imposição de mãos. A gente gastou um tempo precioso estudando a palavra. É abrir a Bíblia, meu irmão. E não abrir a Bíblia, mas assim, eu vou ler um capítulo, não, é ler a Bíblia assim: Senhor, aqui é o meu alimento hoje. Senhor, essa palavra é uma palavra do céu para a minha vida, fala ao meu coração aqui agora, e Ele vai falar a você. Então, tem que ter palavra, não existe um ambiente propício para o mover do Espírito Santo se não tem palavra. A submissão às Escrituras garante que permaneceremos alinhados com a vontade de Deus. E aí a gente viu sobre situações de pessoas que foi até um testemunho, que se diziam sendo usadas por Deus e fazendo coisas erradas. Por exemplo, dizer: olha, Deus mandou dizer para você se divorciar. Deus não vai contrariar a palavra. Eu lembro de um pastor, o nome dele era Isaltino Gomes. Ele disse que ele estava no gabinete lá dele, e chegou uma mulher lá, queria falar com ele de todo jeito. Aí ele falou assim: deixa ela entrar. Aí ela entrou. Aí ele falou que quando ela entrou, ela falou assim: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aí ele disse: não, pode falar então. Disse: olha, Deus mandou dizer para você que o senhor deve deixar a sua esposa e ficar comigo. Pastor, muito educado, falou assim: minha irmã, se você não sair agora do meu gabinete, eu não vou responder por mim. E ela saiu do gabinete. E ele continuou casado com a esposa até o último dia da sua vida, sendo cuidado e amado por ela.
Então tome muito cuidado com profecias, com visões e com aquilo que não estão alinhados com a palavra de Deus. Inclusive você que quer entregar. Então palavra, submissão e obediência a essa palavra. Eu quero concluir dizendo, queridos, para vocês que o que Deus está fazendo em nossa igreja, não somente este final de semana, mas durante todo esse tempo, é extraordinário e é um grande privilégio. A gente tem que olhar para isso e dizer assim: meu Deus, nós não somos dignos desse privilégio. Eu não sou digno. O mover do Espírito Santo é uma manifestação da sua presença em nosso meio, e cabe a nós, queridos, reconhecê-lo, valorizá-lo e respondê-lo da forma bíblica, de maneira madura. 1 Coríntios, capítulo 14, do 39 ao 40, vou ler novamente para vocês. 1 Coríntios 14, 39 ao 40, só relembrando. Portanto, meus irmãos, busque com dedicação. Você quer isso na sua vida? Busque com dedicação. O que é se dedicar? É permanecer, é cultivar, é insistir, é persistir, é com vontade e sem vontade, é com prazer e sem prazer. Vai ter dia que você não vai ter prazer nenhum, mas você vai, mas o Espírito Santo de Deus vai ao teu encontro, e vai ter dia que você vai estar lá, você não vai sentir nada, mas você vai usar a sua fé, e você vai ser só movido pela fé. Eu não estou sentindo nada aqui, mas eu creio que o Senhor está aqui. Ele fala sobre profetizar, sobre o dom de línguas. E queridos, faça tudo com dedicação. Tudo. Ore pedindo ao Espírito Santo discernimento e humildade para responder o que Ele está fazendo. Comprometa-se a usar os dons que Deus tem te dado para edificar a igreja de Cristo e para glorificar o nome dEle. Então hoje você aprendeu. O Senhor reforçou no seu coração que o que a gente tem vivido é uma promessa da palavra. Que essa promessa tem um propósito. Que diante desse propósito, nós precisamos discernir o que é e o que não é. Nesse discernimento a gente tem que dar uma resposta. E diante dessa resposta, sendo um sim, a gente tem que promover um ambiente. E queridos, eu quero dizer para você, queridos, que a nossa igreja, seja ela na sua estrutura, ou seja, a nossa igreja no sentido de você nos representar onde você estiver, que você tenha a consciência de que se você quer mais, você tem que buscar mais, que você tem que ter maturidade, que não é do jeito que você quer, do jeito que a palavra de Deus espera que você faça, que é com cuidado, mas ao mesmo tempo é com fervor. Nós amamos a palavra e queremos que ela seja esse fundamento, mas queremos também ter as experiências que a palavra de Deus nos ensina que podemos ter. Nós vamos adorar o Senhor agora. Depois eu quero fazer uma oração com vocês aqui. Mas vá no seu coração, vamos ficar em pé. Já vá logo preparando esse ambiente do seu coração. Senhor, eu recebi uma palavra aqui. Essa palavra, ela é uma profecia que se cumpriu e tem se cumprido. Eu quero dar uma resposta a isso. Eu quero preparar esse ambiente para que o Senhor possa se envolver nas nossas vidas. Então, querido, se prepare em nome de Jesus, porque isso é só o começo. Isso é só o começo de muitos frutos, de muitas coisas que nós ainda vamos experimentar do Senhor aqui.